Abra a tua Bíblia no livro de Ageu, estamos fazendo a exposição sequencial dos profetas menores. E hoje é aquele dia que nós mudamos de fase. Até então, os 12 profetas, os 9 profetas que vimos até agora profetizaram antes do cativeiro na Babilônia. Daqui para frente, Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram, exerceram os seus ministérios depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Essa informação é importante para a nossa compreensão. Abra a tua Bíblia no livro de Ageu. Eu vou ler apenas o versículo 1 e 2 do capítulo 1. Diz assim o texto bíblico. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Somente até aqui. Mantenha a Bíblia aberta, mas vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez aqui nessa manhã nós tivemos a chance de ler uma pequena porção da Tua Palavra. Bem sabemos que a Tua Palavra é alimento. A leitura dela já é suficiente para gerar vida em nossas vidas. Mas nós clamamos que o Espírito Santo permaneça falando conosco agora, através da exposição. Que nossos corações estejam prontos para ouvir a Tua Palavra. Livra-nos definitivamente de nossa surdez e cegueira, que por vezes nos faz enxergar e entender de forma parcial a Tua vontade. Que a Tua vontade seja revelada plenamente a cada um de nós nessa manhã, e para isso necessitamos da atuação poderosa do Teu Espírito. Se o Espírito Santo não operar poderosamente nesse momento, eu falarei em vão, meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim, mas que todos nós sejamos edificados com a Tua Palavra nessa manhã, como sempre acontece, sempre que nos reunimos aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero retornar na história, eu preciso recapitular a história até chegarmos ao ponto do ministério de Ageu. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, a principal promessa do Senhor foi que os descendentes de Abraão se transformaria ou se tornaria em uma grande e poderosa e abençoada nação. Essa foi a promessa de Deus. O Senhor não prometeu somente a multiplicação da descendência de Abraão, mas o Senhor prometeu um povo e uma terra, um território. Sabemos que é isso que compõe uma nação. Uma nação é composta basicamente de povo e de território. Então, bem mais tarde, depois de passar pela escravidão e de peregrinar pelo deserto, o Senhor cumpriu sua palavra e deu aos filhos de Abraão uma terra, a terra de Canaã. Assim nasceu a abençoada nação de Israel. Mas a aliança que o Senhor tinha com a nação não era incondicional, como muitos pensam. Havia sim um pacto, havia uma aliança entre Deus e o povo, e essa aliança nunca foi incondicional. A aliança, queridos, é um acordo entre duas ou mais partes, em que todas as partes têm sua responsabilidade, têm suas implicações. Quando uma parte quebra a aliança é desfeita. Então havia implicações para Israel nessa aliança que eles tinham com o Senhor. Por exemplo, no livro de Levítico, que temos estudado aqui na escola dominical, o livro da lei do Senhor, quando o Senhor transmitiu toda a lei ao povo, ele definiu também as condições dessa aliança. Eu vou ler para os irmãos, não precisam abrir, até porque eu vou fazer uma leitura aqui na nova versão internacional de Levítico 26, de 3 ao 13, diz assim, olha só os termos da aliança. Se vocês seguirem os meus decretos, se
Começa assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e os guardarei. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Olha que bênção. Mas tudo isso condicionado o quê? A permanecer fiel aos decretos de Deus. A permanecer fiel à aliança do Senhor. Mas olhe, logo a seguir, o que o Senhor disse em caso de não cumprimento da aliança. Mas se vocês não ouvirem, não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Aí ele explica como. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. O Senhor deixou bem claro o que aconteceria em caso de cumprimento da aliança, de fidelidade à aliança, e também o que aconteceria em caso de descumprimento aos termos da aliança. Percebam, irmãos, que as promessas de paz, abundância, prosperidade, saúde estavam diretamente condicionadas à obediência aos mandamentos, às leis e aos decretos de Deus. Ou seja, eles seriam abençoados enquanto obedecessem. Mais tarde, quando o rei Salomão consagrou o templo ao Senhor, o texto diz que o Senhor apareceu a Salomão e ratificou os termos da aliança. O Senhor confirmou que permaneceria tudo da mesma forma. Bênção em caso de obediência e maldição divina em caso de desobediência. O nosso Deus deixou muito claro isso. A notícia triste é que, apesar de todos os alertas dados por Deus, apesar de todas as maravilhas e milagres que o Senhor operou em Israel, apesar do Senhor sempre cumprir a sua parte na aliança, apesar do povo ter sido ricamente abençoado, ainda assim eles escolheram dolosamente o caminho da infidelidade. Desde sempre, na primeira oportunidade que tinha, essa nação abençoada se desviava do Senhor. A história do povo de Deus pode ser resumida em duas palavras: ingratidão e infidelidade. Ingratidão por quê? Porque sistematicamente eles esqueciam de tudo que o Senhor acabara de fazer em seu favor. Automático. O Senhor operava um milagre gigante. Quando virava a primeira esquina, eles esqueciam e começavam a murmurar e iam atrás de falsos deuses. Mas infidelidade justamente por isso também. Em cada oportunidade que eles tinham, trocavam o Senhor por um ídolo em seus corações. Conforme os anos passavam, essa história só piorou. A iniquidade do povo foi piorando, foi aumentando, e o Senhor levantava profetas, e os profetas falavam com o povo, e o povo ouvia os profetas. Às vezes tinha até um avivamento, se arrependiam, mas em pouco tempo voltavam às mesmas práticas, e todos falhavam nessa missão. O rei falhava na missão que tinha de orientar o povo segundo a palavra de Deus. Os sacerdotes falhavam em sua missão de orientar o povo segundo
segundo a palavra de Deus, os pais falhavam em sua missão, e quando todos falhavam, o Senhor levantava os profetas. Mas havia tempos na Bíblia, e vimos isso, que até os profetas vacilaram diante de Deus. E eram homens iníquos que profetizavam por dinheiro. Mas ainda assim o Senhor levantou homens santos. Homens como todos esses que vimos até aqui. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Só para falar dos pequenos que vimos até hoje. Mas os grandes profetas também foram levantados entre Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e outros livros na Bíblia, mas foram levantados por Deus, sistematicamente, na insistência de Deus, para que o povo se arrependesse do seu pecado e se voltasse para o Senhor em arrependimento, mas nada disso foi suficiente, nem todos os problemas, os profetas, melhor dizendo, nem todos os profetas levantados por Deus foram suficientes para mudar a história da nação de Israel. Não abandonavam seus pecados, não abandonavam suas iniquidades. Então chegou um dia que o Senhor prometeu, cumpriu o que prometeu. Desde quando Israel entrou em Canaã, que o Senhor disse através de Josué o seguinte, se vocês cumprirem os decretos, essa terra é de vocês. Mas se vocês forem infiéis, da mesma forma que o Senhor os colocou nessa terra, vai tirá-los. E chegou um dia que isso aconteceu. Chegou um dia que Babilônia invadiu Jerusalém, no dia mais vergonhoso da história. Destruiu o muro, destruiu o templo do Senhor, matou muita gente naquele dia e deportou todo o resto para o exílio, para o cativeiro na Babilônia. Isso porque nem todas as profecias, nem todas as exortações foram suficientes para que o povo mudasse o seu caminho. E Deus ele não volta atrás em sua palavra. Ele é o Deus que dá e o Deus que tira. Ele deu Canaã aos filhos de Abraão e tirou Canaã dos filhos de Abraão. Por 70 anos o povo ficou no cativeiro. 70 anos de vergonha, tristeza, luto, muitas vidas foram perdidas na batalha em Jerusalém, mas o que mais afligia o povo em Babilônia não era o luto, era a vergonha. Eles sabiam que estavam passando, ou vivendo, ou sofrendo as consequências dos próprios pecados. Na Babilônia era o lugar ideal para eles se recordarem das profecias de Jeremias. Jeremias era contemporâneo desses dias. Jeremias foi abandonado lá em Jerusalém para morrer porque era um profeta velho. Então lá na Babilônia eles tinham tempo suficiente para recordarem das palavras de Deus. Quanto mais eles se recordavam da palavra de Deus, mais vergonha, mais corada ficava suas faces por causa da vergonha. Eles sabiam que estavam sofrendo as consequências dos próprios pecados. Uma coisa é a gente sofrer injustamente, não é verdade? Imagina se você for preso, você for para a prisão injustamente, é triste, mas você se consola na sua consciência. Mas outra coisa bem diferente é você ser preso justamente. Porque de fato cometeu um crime. O peso do crime no coração de uma pessoa comum. Claro que tem gente que comete crime e nem percebe. Mas para quem tem consciência do que está fazendo, a consciência pesa, a vergonha chega, e foram 70 anos de vergonha. Aquele povo, que já foi o povo mais temido da terra, mais abençoado da terra, gloriosos dias do rei Davi, Salomão, Ezequias, Josias, agora estava envergonhado. Virou prisioneiro. Prisioneiro não, virou cativo em terra estranha. Mas esses dias de tristeza tiveram fim. Passado o tempo estipulado por Deus, o próprio rei pagão liberou o povo para que voltasse à Terra Santa, para que voltasse a Jerusalém. O povo voltou para a Terra Santa com a missão, em primeiro lugar, de reconstruírem a casa de Deus. O decreto do rei dizia isso. Vocês vão voltar para, em primeiro lugar, reconstruir a casa do Deus de vocês.
Então, irmãos, os profetas que veremos a partir de hoje, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os que profetizaram depois desse retorno no cativeiro, quando o povo já voltou para a Terra Santa. Arrependido, mudado. Obviamente, muitos não voltaram, 70 anos foram suficientes para muitos morrerem no cativeiro. Muitos escolheram permanecer na Babilônia, mas depois que alguns voltaram para reconstruir a santa cidade, o Senhor levantou esses profetas. Então, nos dias de Ageu, nos dias que Ageu profetizou, o povo já estava estabelecido em Jerusalém. As famílias estavam reconstruindo suas vidas, preste atenção. Aos poucos, irmãos, a vida social de Israel retornava à normalidade. Havia uma pequena crise econômica, pois as chuvas não caíam de forma suficiente, mas a maioria das famílias estavam prosperando. As famílias estavam prosperando, estavam investindo, esse detalhe é importante, estavam investindo seus recursos na construção de belas casas. Mas havia um problema muito grave. Eu quero levar você a imaginar essa cena. Um povo que estava exilado voltou para a Terra Santa e começou a reconstrução da própria vida. Começaram a reconstruir. O que tinha era ruínas. O que ficou para trás foram ruínas, abandonadas por 70 anos. A missão agora era de reconstrução, não é verdade? Cada um foi reconstruir a própria casa. Apesar de uma crise que existia, as famílias prosperaram e conseguiam construir belas casas. Mas havia um problema muito grave. O templo do Senhor estava abandonado ainda. O rei Ciro, mesmo não sendo judeu, quando editou a lei da libertação do povo, ele disse que, em primeiro lugar, o povo deveria reconstruir a casa do Senhor. Mas o povo se estabeleceu na terra, cresceu, prosperou, enriqueceram e esqueceram da casa de Deus. E para aqueles que acham que o Senhor não se importa com o local de culto, para aqueles que acham que o Senhor não se importa com o templo, para aqueles que acham que o templo é irrelevante, o local do culto é irrelevante, eu vos apresento as profecias de Ageu. Ageu profetizou justamente para esse tipo de gente, que estava muito ocupada, que estava prosperando, que estava construindo suas próprias vidas, construindo suas casas e famílias. E enquanto isso, o templo do Senhor estava destruído, como ficou há 70 anos atrás. É para esse tipo de gente que o Senhor levantou Ageu. Já no início, o Senhor acusou seu povo de inventarem desculpas para não cuidarem do templo. Percebeu isso? Olha o versículo 2, nós lemos ele, aqui no capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Os judeus, irmãos, faziam um cálculo baseado em profecias estranhas, um cálculo esquisito, para afirmarem que não estava no tempo ainda de reconstruir o templo. É o que eles diziam. Mas a verdade é que isso era apenas um pretexto dado por pessoas que não se importavam com a casa de Deus. A seguir, o Senhor denunciou que aqueles homens só pensavam neles e esqueciam do Senhor, versículo 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós apaineladas, enquanto em ruínas? Está usando de ironia o povo. Quer dizer que não é tempo de edificar a casa de vocês. Vocês fizeram um cálculo aí, umas profecias doidas, e concluíram que não é tempo de investir no templo, mas é tempo de investir na casa de vocês. Quer dizer que construir a minha casa hoje, é o Senhor falando, não pode, mas construir a casa de vocês pode. O Senhor disse que aquelas pessoas não deixavam de construir o templo por necessidade não, porque segundo o próprio Deus, eles estavam construindo casas apaineladas, ou seja, casas de fino acabamento. Enquanto vocês constroem casa de fino acabamento para vocês, o templo do Senhor, a casa do Senhor, permanece em ruínas. Era a denúncia de Deus para aquele povo.
O que estava acontecendo nos dias de Ageu era terrível. Os homens que só se preocupavam com suas vidas particulares e esqueciam da casa de Deus. A denúncia do profeta era que havia em Jerusalém pessoas com boas condições que poderiam envolver-se com a construção da casa de Deus, mas que só se ocupavam consigo mesmas, com seus projetos pessoais. Em um tom paternal, o Senhor ainda dá um conselho. Se sou eu, não dava conselho nenhum, né? O Senhor dá um conselho. Olha o versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O conselho do Senhor era que o povo olhasse para a própria história, para lembrarem de tudo que eles já sofreram por terem desprezado o Senhor. Considerar o passado também significa lembrar das maravilhosas obras de Deus ao longo da história. Então, o que o Senhor estava falando aqui era o seguinte: olhem para a história de vocês. Não repitam os mesmos erros outra vez. Qual era o erro? Deixar o templo em ruína? Não. Desprezar o Senhor. Viver somente para si. Esse era o grande erro. A seguir, o Senhor revela que por causa daquele coração egoísta, eles estavam sob maldição, só não percebiam isso. Olha a partir do versículo 6, aqui do capítulo 1. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Olha o versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, irmãos, o povo de Deus ainda estava debaixo de maldição, porque apesar de terem voltado para a Terra Santa, ainda estavam vivendo sem Deus em suas vidas. Aí o Senhor esclarece aqui as necessidades, as dificuldades que eles estavam vivendo. Por que a contabilidade não fecha? Em outras palavras, é isso que o Senhor estava dizendo. Já reparou que a contabilidade de vocês não fecha? Trabalha, mas a conta não está fechando? Já reparou que quando você recebe o salário, você bota ele, é como se você o colocasse em um bolso rasgado, em um saco furado? Sou eu que estou fazendo isso. É assustador quando o Senhor declara o seguinte, o que vocês juntam e levam para casa desaparece, porque eu assopro e tudo desaparece da sua presença. Ou seja, a crise econômica, a crise financeira, a crise pela qual você enfrenta, sou eu que estou fazendo isso. O Deus que prospera é o Deus que também proporciona escassez, se for necessário. Nesse momento, dessas palavras de Deus, ele chegou ao ponto de ser mais enfático. Talvez alguém pudesse não estar entendendo, né? Deus fala, a pessoa se finge que não está percebendo, não está entendendo o que Deus está falando. Olha o versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Diz o Senhor. A ordem era simples. Pare o que você está fazendo e edifica a minha casa. Falta recurso, Senhor, falta material. Não tinha disponível os recursos que tiveram na grande construção do templo de Salomão, né?
Foram anos de construção, de ofertas, de ouro, de mais o quê. Isso não, mas para o que está fazendo. Pegue madeira, suba um monte e edifique agora a minha casa. São ordens de Deus. Façam uma pausa na construção de vocês e construam a minha casa. É o que Deus está dizendo. O povo deu uma resposta positiva, graças a Deus. Olha o versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Percebemos aqui uma mudança de atitude desse povo. Aqueles que desprezavam o Senhor mudaram de atitude a partir de uma exortação do próprio Deus. Às vezes a gente é assim, não é verdade? Se deixar por nós mesmos, pelo nosso próprio coração, nunca vamos perceber que estamos em rota de colisão com Deus, até o Senhor levantar um profeta, até o Senhor falar conosco através de sua palavra. É interessante como a resposta foi positiva de todo o povo. Assim termina o capítulo 1, mas o capítulo 2, encontramos palavras de promessa em relação ao templo. Temos promessa em relação ao templo no capítulo 2, mas antes da promessa, o que encontramos é um forte sentimento de decepção. No capítulo 2, aparentemente, o templo já estava pronto, quando Ageu permaneceu sua profecia. Os judeus olhavam para o templo que tinha acabado de construir, um templo pequeno, um templo modesto, nem de longe comparável ao grande templo do rei Salomão, e, segundo o texto nos aponta, eles ficaram decepcionados com aquela pequena capela, aquele pequeno santuário que eles ergueram em Jerusalém. O Senhor sabia dessa frustração. O Senhor sabia que aquele povo que ia deixar seus próprios projetos para a construção da casa de Deus estava agora frustrado, decepcionado com a consequência. É algo que pode acontecer também. Alguém pode chegar e falar, mas eu deixei o que eu tinha que deixar e investi onde eu tinha que investir. Eu fiz o que o Senhor mandou fazer e ainda assim o resultado não foi bom. Não foi belo aos meus olhos. Sabendo disso, o Senhor foi tratar dessa frustração do povo no capítulo 2. A partir do versículo 3, a partir do versículo 2, diz assim: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Olha as palavras de Deus. O Senhor mandou que Ageu se dirigisse diretamente aos mais velhos, aqueles que, apesar de terem passado 70 anos na Babilônia, lembram-se perfeitamente de como era o templo antes da destruição. O Senhor mesmo traz a memória e manda eles compararem. Vocês lembram como era antes? E agora? O que tem agora parece como nada, se comparado ao que tinha antes. O sentimento do povo, o Senhor sabia, era de decepção. A decepção tem o poder de nos paralisar. Se você é igual a mim, assim, de carne e osso, você precisa reconhecer que a decepção, a frustração, tem o poder de nos paralisar. E para que isso não acontecesse, o Senhor deu algumas ordens. O Deus, bondoso Deus, que vai tratando do povo de forma integral, deu algumas ordens. Olha o versículo 4, aqui do capítulo 2. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte. Nesse contexto, a ordem de Deus é ser forte. Aqui não é um conselho. Deus não faz da forma que nós fazemos. A gente chega para a pessoa que está passando algum problema e fala: você tem que ser forte, hein? Tenta ser forte, hein? Ser forte aqui não é um conselho, não é uma dica, não é uma sugestão, é uma ordem.
Deus está ordenando que eles fossem fortes. Nesse ponto do texto, ser forte tem essa conotação de uma ordem de Deus. E ser forte aqui significa não aparentar força. Ser forte aqui não significa que você deve ter uma autoestima ou ser otimista. Tem gente que confunde isso, né? O crente se mostrar forte como aquela pessoa otimista, que não vê problema em nada, que tudo está muito bem, que o problema é muito pequenininho, e eu vou enfrentar os gigantes, eu vou ver... Significa ser forte biblicamente. No contexto, ser forte significa permanecer firme. Permanecer firme. É decepcionante, mas permaneça firme. É frustrante, mas permaneça firme. Dá uma angústia no coração, dá vontade de chorar, então chore, mas permaneça firme. Isso é ser forte, biblicamente. É importante nós termos esse conceito bíblico de força, porque na nossa cultura ser forte é diferente. Na nossa cultura ser forte é ignorar o sofrimento, é ignorar os problemas, é fingir que eles não existem, é ignorar os adversários, é ignorar a dor. Você não foi chamado para ignorar a dor, ninguém foi chamado para ignorar a dor. O Senhor não ridicularizou a dor daqueles homens, apesar dele, Deus, saber o caminho que estava traçando, ele não menosprezou o que os israelitas sentiam. Porque ele disse o seguinte, tudo que você está sentindo agora é verdadeiro, é honesto, mas permaneçam firmes. Isso que significa ser forte. Mas ser forte não foi a única ordem que Deus deu. Para que a frustração não se transformasse em um monstro paralisante, o Senhor deu outra ordem ainda aqui no capítulo 4. Eu vou repetir o versículo 4, perdão. Eu vou repetir o versículo inteiro. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra ser forte, diz o Senhor, e trabalhai. E trabalhai. Trabalhai. Repita comigo. Trabalhai. Trabalhai. Permaneça firme e trabalhai, porque sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. A segunda ordem é trabalhar. Isso aponta para a necessidade do povo prosseguir cuidando do templo, prosseguir servindo ao Senhor, mesmo o templo sendo pequeno, mesmo sendo frustrante, mesmo não tendo a mesma glória do passado, mesmo ele não sendo comparável ao que Salomão construiu, mesmo diante de tudo isso, permaneça firme e continue trabalhando, não pare de trabalhar. Mas precisamos observar aqui no texto, irmãos, que por mais que eles permanecessem firmes, e por mais que eles trabalhassem, nada disso garante vitória. O homem deve permanecer firme e trabalhar. Vitória contra decepção, frustração, qualquer outro tipo de angústia, é outro fator. O final do texto diz assim, ser forte e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. A ordem era para que o povo fosse forte e trabalhasse, mas irmãos, nem toda a força do mundo, nem todo o trabalho do mundo pode curar uma alma, pode curar um coração, pode nos garantir a vitória, mas a presença do Senhor pode. O que nos faz entender também que trabalhar e estar firme sem a presença do Senhor não vale de nada. É em vão, é em vão. Depois desse alerta, ou dessas ordens, digamos assim, aí sim, o Senhor fez aquele tipo de promessa que aquece o coração. Aquele tipo de promessa que a gente sorri só em ler. Olha o que diz aqui o versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Depois disso tudo, tem essa rica promessa.
depois de exortação, do arrependimento do povo, de denúncia do pecado, do povo voltar-se para o Senhor, mas ainda assim se decepcionarem com a consequência do seu próprio trabalho, o Senhor dá ordem para que eles permanecessem firmes e trabalhassem, e que a sua presença seria com eles, e agora os presenteia com essa grande promessa: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, irmãos. Provavelmente esse é a única frase conhecida do livro de Ageu. É provável. Muito conhecida, muito cantada, muito pregada, mas infelizmente, como muitos outros pontos bíblicos, muito compreendida. Infelizmente. Usam essa frase para falar, por exemplo, de prosperidade financeira, não é verdade? Está passando num aperto, aí logo vai vir um profeta dizer para você que, ó, fica firme, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Usam essa frase, essa promessa, né? Para falar de fatores econômicos, crescimento econômico e financeiro. Usam muito essa frase para falar de casamento. Usam muito essa frase para falar de crescimento físico e numérico de igrejas. Não é verdade? Cada vez que muda de lugar, alguém surge com essa frase, né? Nós já mudamos 4 vezes, não foi? Sempre existia um desavisado que vinha: pastor, a glória dessa casa será maior do que a da primeira. Essas interpretações estranhas é porque, séculos mais tarde, a mando de Herodes, foi construído um suntuoso templo no lugar daquele pequeno templo construído por Zorobabel. Um templo gigante e rico, comparável, aí sim, ao templo de Salomão. Tão grande, tão rico, que nos dias de Jesus, aquele templo ainda não tinha sido concluído. Então muitos fazem essa interpretação. Deus estava prometendo que a glória da segunda casa, do templo de Herodes, construído por Herodes, será maior do que dessa aqui. Muitos fazem essa interpretação, mas isso não pode ser. Essa interpretação não pode ser correta. Isso por quê? Porque 6 anos apenas depois de pronto, o templo de Herodes foi destruído. Tem glória nenhuma. Não permaneceu. Para entender direito essa promessa de Deus, nós precisamos observar o que vem antes dessa promessa. Antes de prometer que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, o profeta citou eventos apocalípticos, eventos que acontecerão somente nos últimos dias. Aqui no versículo 6 e 7 do capítulo 2. Versículo 6 e 7. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor. Fala para mim, esse dia já aconteceu? Ele já abalou todas as nações, de modo a unir todas as riquezas das nações. Esse dia já aconteceu? A resposta é não. Não aconteceu. Então aqui o Senhor estava, através de Ageu, se referindo aos últimos dias, quando o mundo será abalado, o terrível dia em que se manifestará no céu o verdadeiro templo de Deus, que virá nas nuvens resgatar a sua igreja. É Cristo Jesus, nele sim, como o apóstolo Paulo disse, reside a plenitude da glória de Deus. O segundo templo descrito por Ageu não é um templo humano. O segundo templo, ou o último templo, descrito por Ageu, profetizado por Ageu, não pode ser uma construção humana. Construção humana nenhuma conseguiria comportar em si toda a glória do nosso Deus, mas Cristo pode. Somente Cristo pode. Então essa profecia de Ageu se cumprirá definitivamente no retorno de Cristo. O santuário perfeito e o santuário eterno de Deus. Me perdoe a decepção, mas Ageu 2:9 não significa que se você perder um emprego, vai conseguir um emprego melhor. Isso pode até acontecer, mas não é isso que está escrito aqui.
Ageu 2:9 não significa que se você mora numa casa simples, vai conseguir uma casa de praia. Isso pode até acontecer, Deus pode te dar isso, mas não é isso que está escrito aqui. Ageu 2:9 não significa que tua vida vai melhorar absurdamente a partir de agora. Isso pode acontecer sim, irmãos, mas não é isso que está escrito aqui. Ageu 2:9 está dizendo que Jesus voltará. Só isso. A glória da segunda casa é que Cristo voltará para resgatar a sua igreja. É possível que os ouvintes de Ageu não tenham percebido isso. Tenham morrido naquela expectativa de um templo físico, como a maioria dos crentes modernos vivem na expectativa de realizações físicas, enquanto nossa maior expectativa deve estar no retorno do nosso Cristo. Aí sim será glorioso. Habitaremos com Ele para sempre. A decepção e a frustração não acontecerá mais. O choro, as lágrimas, diz a Bíblia, que cessarão de nós. Oh, que glória! Isso que é glória. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem luto. Despedidas, essas orações de agonia que nós fazemos, quando a gente vê um pequenininho, um enfermo, internado, o outro passando por uma situação difícil, um irmão lutando contra uma doença, outro com uma luta severa, isso não acontecerá mais. Que glória, irmãos! Isso que é glória. Habitaremos para sempre com o nosso Cristo, naquele que nele reside a plenitude da glória do Pai. Habitaremos com Ele, sim. Aí tudo fará sentido. Aí nós chegaremos à conclusão que, de fato, a glória dessa última casa é maior do que todas as outras. E assim Ageu termina para o final de sua profecia. Ele segue finalizando com algumas exortações para o governador e acaba o livro de Ageu. Irmãos, a doutrina mais importante que encontramos nesse livro é a doutrina da aliança, a doutrina do pacto. A doutrina da aliança nos lembra que o Senhor, desde o Éden, se relaciona com seu povo através de alianças. Deus fez uma aliança com Israel no passado, e o Senhor nunca falhou em sua aliança. Ele sempre cumpriu sua parte, mas o Senhor levantou o profeta Ageu para fazer uma grave denúncia. Mesmo depois do cativeiro, o povo da aliança estava vivendo como se não fossem aliançados com Deus. Essa era a denúncia. Eles tinham um pacto com o Senhor, mas viviam como se não existisse esse pacto. Eles tinham uma aliança com Deus, mas viviam como se não existisse essa aliança. Alguém pode estar se perguntando agora, mas pastor, na nova aliança em Cristo não é bem diferente da antiga aliança? A minha resposta é, exatamente, é bem diferente. Na nova aliança que temos em Deus, firmada pelo sangue de Cristo, ela nos livrou da escravidão da lei. Não há necessidade de cumprimento da lei para agradarmos a Deus. Porém, segundo a própria Bíblia nos ensina, quem está aliançado com Deus, através de Cristo, deve viver agora de modo digno do Evangelho. Lutando contra o pecado. Lutando contra a nossa carne. Não para alcançar a salvação, nós compreendemos que a salvação nos é dada gratuitamente pelos méritos de Cristo. Mas lutamos contra o pecado, lutamos contra a nossa carne, lutamos para viver de modo digno do Evangelho, para que o Rei seja glorificado em nossas vidas. Para que nossa vida sirva de testemunho às nações do que acontece com aqueles que são transformados pelo toque do Cordeiro de Deus. É bem diferente, irmãos. É bem diferente. Uma das marcas mais visíveis de uma pessoa regenerada e aliançada com Deus é que ela não vive somente para si. Não ocupa-se apenas com sua vida. Não despreza a vontade de Deus. Luta contra a carne e o pecado. Serve em uma igreja local. Se responsabiliza pela manutenção da igreja e vive para a glória de Deus. Evidências de uma vida regenerada. Mas Israel estava ocupado demais para se preocupar com a casa de Deus. Israel estava ocupado demais com seus próprios projetos pessoais para lembrarem da aliança que tem com o Senhor.
Mas esse texto também nos fala de ofertas, fala de vida financeira. Um assunto raramente tocado aqui, não é verdade? Os irmãos são testemunha disso, mas o texto fala disso. A verdade é que não podemos usar nossos recursos somente para o nosso benefício e esquecermos da obra de Deus, ou deixarmos a obra de Deus em segundo plano. A obra de Deus sofre sempre que crentes dedicam tudo que têm somente aos seus projetos pessoais. Isso temos observado na vida de muitos irmãos, muitos crentes modernos, envolvidos demasiadamente em seus projetos de vida, ignoram as necessidades da casa de Deus. Ignoram. A síndrome do judeu pós-exílio contamina o nosso coração também. E sabe por que contamina? Porque a gente faz uma análise do próprio coração e chega à conclusão de que nós não somos pessoas avarentas, não. Foi citado isso aqui na escola bíblica. Não somos pessoas avarentas. Com o que a gente está gastando o nosso recurso? É com coisa boa. Não é com farra, com bebedeira, com vício. Estamos construindo a nossa casa. Cuidando dos nossos filhos. Não é isso que estamos fazendo? Algo honesto. Algo santo também. Olha só a matemática que a gente faz. Como nós estamos investindo o que nós temos em algo bom, bíblico, saudável, podemos deixar a casa de Deus para o segundo plano. Podemos entregar ao Senhor o que resta de nossos recursos. Podemos entregar ao Senhor o que resta de nossas finanças. Podemos entregar ao Senhor o que resta de nossas forças, o que resta de nossa saúde. Sinal de quem esquece que tem uma aliança com Deus. Que não põe o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, em primeiro plano. Que põe seus planos pessoais acima dos planos de Deus. Ah, irmãos, por toda a história, a igreja sempre foi mantida por homens e mulheres que não se esqueciam da casa de Deus. Pessoas que jamais usariam seus recursos somente para seus projetos de vida pessoal. E eu não estou falando apenas de dízimos e oferta, eu estou falando de generosidade. Eu estou falando de coração fiel ao Senhor. Eu estou falando de gratidão por tudo aquilo que nós sabemos, que só chega em nossas mãos, porque o Senhor nos deu. Você nunca ouvirá desse púlpito, pelo menos, nenhuma promessa de barganha com Deus, de troca com Deus, nenhuma promessa no sentido de que quanto mais você dá, mais você será abençoado. Isso não vai existir, não vai acontecer aqui, mas o que nós aprendemos biblicamente é que pessoas que já foram alcançadas pelas bênçãos de Deus não se limitam em abençoar a obra do Senhor também. É gratidão no coração, mas também é responsabilidade pela manutenção da casa de Deus. Responsabilidade. Não só a igreja local, mas a missão precisa avançar. Há missionários, evangelistas espalhados por todo o mundo. Há igrejas para ser plantada em todo o mundo, esperando tua dedicação, teu envolvimento. Por outro lado, é bem verdade que muitos pregadores usam esse texto para falar somente de oferta. E Ageu não está tratando somente de dinheiro. Ageu está falando de relacionamento com Deus. A mensagem principal do livro do profeta Ageu é: reconstruam suas vidas com Deus. Esse é o tema central do livro de Ageu. Esse é o tema central das profecias de Ageu. É hora de reconstruir sua vida com Deus. 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 É o que o Senhor está falando contigo hoje. É possível que ao fazermos uma retrospectiva de nossas vidas, cheguemos à conclusão que já fomos servos melhores. Você chega a essa conclusão de vez em quando? Você chega a essa conclusão? Às vezes eu lembro como que a gente evangelizava. Eu falo, rapaz, cadê essa disposição? Falando de mim. Cadê essa disposição? A gente pertencia a um grupo de evangelismo que andava com uma camisa escrita assim, ó: há povos que marcham para matar. Aí atrás vinha escrito: nós marchamos para salvar.
Isso aí é por Nova Iguaçu. Uma vez eu estava fazendo evangelismo ali no K11, e eu me empolguei com um amigo de evangelismo chamado Alex. Eu me empolguei e saímos subindo um morro, quando eu vi estava no meio do mato. Um morro que sai sei lá onde. Aí vi uma senhora, uma mulher, na nossa frente, ficou apavorada, porque ela só conseguiu ler o matar. Ela achou que o crime organizado estava super organizado agora, estava com uniforme. Ai, meu filho, eu só li o matar. Eu falei, calma, minha senhora. A culpa é nossa que está. Nos empolgamos aqui. Não tinha um sábado que nós não saímos pela manhã em evangelismo. Para o culto à noite. Nossa juventude lá acontecia todo sábado. Todo sábado. Parece loucura para você, né? Todo sábado. Todo sábado. Então, todo sábado de manhã era evangelismo, outra equipe ficava fazendo limpeza, os músicos ficavam ensaiando e a gente ia subir o morro. Todo sábado. Aí eu fico pensando, rapaz, onde foi parar toda essa disposição? A gente faz uma retrospectiva da própria história e é vergonhoso o tipo de gente que nós somos hoje. É vergonhoso o tipo de crente que somos hoje. Desculpas, temos as mais variadas. É a faculdade, é o emprego, é o trabalho, é o marido, é o filho, é não sei o que, é o projeto de vida. Tudo pretexto. É a mesma coisa que os israelitas fizeram ao chegar para Deus e falar: Deus, não é tempo ainda de construir a sua casa. É tempo de construir a minha. São os pretextos que nós damos para o Senhor. A ordem permanece a mesma. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Nela me alegrarei e serei glorificado nela, diz o Senhor. Resumindo, reconstruam suas vidas com Deus a partir de hoje, meus irmãos. A partir de hoje. E eu preciso terminar com pelo menos 2 aplicações. A primeira, a correria de todos os dias, as infindáveis demandas da vida, os boletos bancários, os projetos pessoais, tudo isso faz com que filhos de Deus, homens e mulheres que o Senhor tem abençoado por toda a história, passem a desenvolver uma vida longe do Senhor, como se o Senhor não existisse. Há mais chance de ignorarmos o Senhor quando tudo começa a dar certo, não é verdade? Quando tudo começa a fluir em nossa vida, há mais possibilidade de nos esquecermos de Deus. O livro de Eclesiastes diz que devemos nos lembrar do Senhor o mais cedo possível, senão corremos sério risco de, ao chegar à velhice, olharmos para os nossos dias vividos e chegarmos à conclusão de que nós não temos contentamento neles. É o que diz a Bíblia. Imagina que tipo de tristeza deve ser ao chegar na idade avançada, olhar para a própria história e concluir de que para Deus eu não servi para nada. Corramos disso. Em segundo lugar, Efésios 4:8 diz que quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. 1 Coríntios 12:11, Paulo disse que o Espírito Santo distribui os dons como quiser a cada um individualmente. Mas a palavra de Deus em Efésios 4:12 é clara em afirmar que nossos dons e talentos são para o aperfeiçoamento dos santos. Isso aqui é fabuloso. Nossos dons e talentos não é para mudar a sociedade. Nossos dons e talentos não existem para mudar a realidade histórica desse mundo. Nossos dons e talentos não existem para mudar o contexto político do planeta. Nossos dons e talentos não existem para mudar a nossa vida. Nossos dons e talentos nos foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Deus. Em outras palavras, para servir a igreja. Por isso nós temos talentos e dons. Isso significa que todo crente tem uma vocação, um dom, um chamado. Quem deu uma pausa na obra de Deus para investir somente em sua própria história está apenas e tão somente em desobediência com Deus. Dom tem, talento tem, recurso tem, o Senhor que abençoou, o Senhor quem chamou, o Senhor quem nutriu, o Senhor quem serviu, o Senhor quem protegeu, o Senhor que deu vida por todo o tempo, mas em desobediência nós temos usado tudo que o Senhor tem nos dado somente em nosso favor. Chegou o dia, chegou a hora de reconstruir sua vida com Deus. Que seja hoje esse dia. Pessoal do louvor, por favor, feche seus olhos.
Pai querido, hoje é dia de vergonha. O sentimento que nos sobe ao coração é de vergonha. De vergonha porque nós lembramos do que poderemos ser em Tua presença e o que nós somos hoje. Vergonha quando lembramos de tudo que nós já gastamos, investindo todo o nosso recurso em nossos projetos pessoais e esquecemos do Senhor. Vergonha porque nós reconhecemos que nossa vida pessoal e privada está acima dos Teus interesses. Vergonha porque nós temos abandonado a manutenção e o sustento da igreja, porque usamos tudo que nós temos em sustento próprio. É vergonha, Pai. Mas sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, que pode nos perdoar nesse momento, ó Deus, nos receber de volta aos Seus braços e nos consagrar para Ti, ó Pai. Nos consagrar para Ti. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus.